tema vai ser pró-Santa Casa. Eu acho que o tema promete muita discussão. Nós temos aqui os anfiteatros já sendo preenchidos e todo mundo, acho que com dúvidas, para tirar aqui com o Dr. Edson Lopes Mergulhão, que é diretor técnico da Secretaria do Estado da Saúde e da Coordenadoria de Regiões de Saúde. Então, ele vai estar apresentando o tema. Fátima, se quiser colocar alguma palavra antes do início da apresentação do Dr. Edson. Não, eu queria só agradecer a presença do Mergulhão e dizer que esse realmente é um tema muito importante e as entidades sempre têm alguma dúvida com relação a ele. E nós estamos na expectativa das novidades que ele pode trazer para nós. Doutor Edson Mergulhão, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui e vamos colocar uma apresentação rápida, só explicando em linhas gerais as diretrizes do programa e depois a gente abre justamente para essa discussão, para fomentar aí as dúvidas e tal. E até ver aqui propostas, Fátima, já aproveitando o teu gancho, a gente pode levar aí para melhoria ou continuidade do programa. Tá, ok. Esse é o programa pró-Santas Casas 2, tá? Ele tem o número 2 porque a gente teve... vai mudando. 2 porque a gente teve o programa pró-Santa Casa em 2007 e com um formato diferente, um programa muito menor. Em 2008 ele ganhou o nome de pró-Santa Casa 2 e a partir daí ele passou a ser então esse programa que está vigente, que vem continuando durante o ano de 2009, dado que praticamente a gente ficou ano passado inteiro ainda no processo de implantação, como a gente vai ver, e agora a gente está realmente no momento de avaliação de resultados e de propostas realmente de melhorias do que pode estar mudando no programa, tá certo? Rapidamente, então, acho que, aonde que eu mudo, não? Acho que é a próxima, mas aperta qualquer. Então, os objetivos do programa prioritários, tá certo? É bom lembrar que esse programa não é exclusivo da Secretaria de Estado da Saúde, tá certo? Mas ele foi formatado de maneira bipartite, então entre a Secretaria de Estado e o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, também conhecido como COSENS. E por ter essa característica de ser um programa bipartite, ele foi então discutido exaustivamente com todos os atores, com todos os municípios, tá? De modo a ser um programa realmente como vocês conhecem, ou quem ainda não sabe em detalhes vai saber agora. E a ideia é realmente ser um programa extenso, que abrange o estado inteiro, inclusive uma grande quantidade de hospitais de municípios envolvidos nesta questão. Tá certo? Então, o objetivo prioritário do programa, obviamente, é o apoio financeiro às filantrópicas, principalmente aquelas que são de maior porte, que são serviços de saúde referenciados, principalmente para uma região dentro do SUS, tá certo? Além disso, a gente com isso consegue melhorar a organização regional da assistência hospitalar e o acesso da população, tá certo? De maneira que a gente pressupõe que todo tipo de atendimento e que vai ser feito por essas instituições dentro do programa seja regulado, garantindo o acesso equânime da população, tá certo? Além disso, a gente quer aperfeiçoar a qualidade da assistência, estabelecendo contratos, pré-requisitos, metas, seguindo os critérios do programa. Quer dizer, a gente vai conseguir então, com contratos, com planos operativos, com metas, a gente ter realmente quantificações objetivas daquilo que a gente espera do programa e, obviamente, dando para a instituição a garantia financeira também do recurso que ela vai receber do programa pró-Santa Casa. Tá? Então, em novembro de 2007, foi feita a deliberação CIB 232, onde foi aprovado, então, e publicado em Diário Oficial, as diretrizes que eu te falei, acabei de falar sobre o programa pró-Santa Casa, e a partir de então ele foi implantado durante o ano de 2008. O que é importante saber no programa, e isso eu acho que para Santas Casas é muito importante. Tá? Por mais que a gente fale da Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado é o grande mentor do programa, é quem idealizou o programa, é quem põe a maior parte dos recursos no programa, mas ela não é exclusivamente a financiadora do programa. Tá? O programa é financiado de maneira bipartite, 70% do Estado e 30% dos municípios ou de um município. Como é que isso vai ser feito?
A gente tem a divisão do Estado em 64 colegiados de gestão regional, eu acho que a maioria das Santas Casas já sabe, de acordo com cada uma da região de saúde. Cada colegiado tem, em média, 10 municípios participantes. A ideia é que cada colegiado tenha, então, de acordo com o seu tamanho, como a gente vai ver, um valor de recurso financeiro a ser distribuído, tá certo? E ele vai decidir, então, para qual ou quais hospitais da sua região de abrangência esse recurso vai ser enviado, tá certo? Dentro de alguns critérios pré-estabelecidos que a gente vai estar vendo agora em linhas gerais. A ideia é que esse programa foque realmente os hospitais de abrangência macro-regional e de maior porte. Porém, aqueles que são hospitais de referência nacionais, de grande porte, tá? A própria bipartite definiu que o Estado vai ser o financiador exclusivo destes hospitais, dado que perde um pouco esse sentido da contrapartida municipal, dado que ele faz serviço, às vezes, até para outros estados. Tá? E aí, hoje em dia, a gente tem 7 hospitais que estão nesta situação, como hospitais de abrangência macro-regional, estadual ou até nacional. Tá? Esses 7 hospitais são financiados exclusivamente pelo programa, como a gente vai, pelo Estado, como a gente vai ver. A gente estabelecer alguns critérios, tá certo, para a elegibilidade do hospital. A gente fala que o hospital tem que ter acima de 30 leitos, até porque menos que isso, dificilmente a gente consegue configurar aquela ideia nossa de ser um programa para atendimento regional, tá certo? Ele tem que configurar isso, inclusive na sua produção, da fatura SUS, etc. e tal, que ele faz atendimento regional, ou pelo menos micro-regional daquele colegiado importante. Obviamente o hospital tem que estar regular com todos os órgãos e instâncias competentes, e aí vigilância, auditoria, prestação de contas, Tribunal de Contas do Estado, porque o recurso do Estado é passado por meio de termo aditivo, então se o hospital tem algum impedimento legal para recebimento do recurso junto ao governo do Estado, ele não consegue. E a gente abre exceção para hospitais que não preenchem as condições acima, mas que tenham características peculiares da sua região, que não tenha nenhum outro hospital que possa receber. Somente naquilo que a gente fala do critério do número de leitos e do atendimento regional ou micro-regional relevante, a gente consegue abrir exceção. Abrir exceção quanto à possibilidade de receber recurso é muito difícil, porque é uma impossibilidade legal do governo do Estado repassar recurso no hospital que não tem convênio com o governo do Estado. Então, é impossível, na verdade, dentro da lei, isso ser feito. Da exclusão e quais hospitais ficam fora do programa, tá? Até porque a ideia não era do programa era focar esses hospitais, quem atende exclusivamente pacientes crônicos, pacientes psiquiátricos, aqueles serviços que fazem apenas assistência ambulatorial e hospitais que estão sob intervenção municipal, judicial, etc. e tal, que é uma questão muito polêmica, de novo, porque a gente tem muitas santas casas que dizem ainda que tem natureza filantrópica, mas estão sob intervenção. A partir do momento que é feito um decreto de intervenção, a natureza do hospital passa automaticamente a ser pública, tá certo? E foge ao escopo de um programa que tem a prioridade dele de auxílio filantrópico, tá certo? Já aconteceu um movimento interessante de a gente ter vários hospitais no nosso estado que estão saindo de intervenções, entre aspas, brandas, que você praticamente só tinha uma deposição da Irmandade ou da Provedoria e o prefeito indicava o novo diretor do hospital, sem realmente haver uma mudança de base na gestão, ou se tornar o hospital um equipamento público, seria a ideia da municipalização, de uma intervenção e posterior municipalização. E muitos desses casos a gente vê que já houve reversões, a gente já tem vários locais no estado que as Santas Casas estão voltando a ter a sua natureza filantrópica, voltando a ter mesas provedoras, etc. e tal, como a gente preconiza para as entidades filantrópicas. Tá? Obrigações agora dos gestores, tá certo? O que a gente sempre fala, isso é outra questão importante, o valor do programa Pro Santa Casa que vai ser repassado aos hospitais é complementar, ele não substitui os demais incentivos já concedidos ao hospital. Tá? A ideia é que esse recurso venha a somar aos recursos que os hospitais já recebem, não substituir outra fonte de recurso que o hospital já recebe. Tá? Então, isso é uma coisa que também foi bastante discutida, muito polêmica, e a gente acabou, de uma maneira, aceitando apenas uma exceção que muitos municípios colocam, na hora de fazer a contrapartida financeira deles, dizendo o seguinte: olha, mas eu já repasso 100 mil por mês para minha Santa Casa. O Estado vai colocar
70 mil. Eu teria que colocar mais 30 mil para a gente apoiar em 100 mil na Santa Casa nessa região. Eu posso utilizar esses 100 mil como os meus 30? E a única exceção foi aberta caso realmente esses 100 mil sejam repassados como dinheiro de subvenção, sem uma prestação de conta explícita, sem uma compra de serviço explícita, etc. e tal. Apenas como recurso de ajuda de custo para o hospital. Aí sim essa exceção foi aberta para estes municípios. Tá? Agora, se o município repassa 100 mil por mês para a Santa Casa gerenciar o pronto-socorro municipal, esse valor não pode ser utilizado no programa, tá certo? Porque há uma compra de um serviço com esse recurso que é repassado pelo município. As obrigações das entidades, obviamente, né, que é disponibilizar suas vagas de tudo que foi pactuado para o órgão de regulação. Normalmente o que a gente está vendo são os órgãos de regulação estaduais que estão fazendo essa pactuação do Pró-Santa Casa. Disponibilizar todas as informações e, obviamente, cumprir todas as metas que foram pactuadas. Caso contrário, o colegiado tem ampla autonomia de suspender incentivo financeiro a qualquer momento, tá? Isso fique bem claro, essa atribuição é do colegiado de gestão regional. Os colegiados estão montando, Ribeirão Preto já publicou, inclusive, Diário Oficial, câmaras técnicas específicas para avaliação do Pró-Santa Casa, onde eles, quando necessário, inclusive, chamam os provedores, etc. e tal, para as pautas, onde realmente a questão financeira e de prestação de serviço são pactuadas e são avaliadas e são vistas como estão evoluindo, tá certo, ao longo do tempo. E essas informações são repassadas trimestralmente à coordenação, aos meus cuidados, e eu faço então um mapa de como o programa está aí dentro do estado, como ele está evoluindo. Questão do financiamento, então todo o processo de inclusão no Pró-Santa Casa é aprovado na Comissão Intergestora Bipartite, publicado no Diário Oficial do Estado, e é feito um ofício pelo secretário entre todos os entes envolvidos. Secretaria do Estado, Secretaria Municipal e Prestador. Garantida a legalidade e continuidade dos repasses, tá certo? Como eu já falei, a participação do município é adicional aos valores já repassados. E os valores da contrapartida municipal para um determinado hospital pode ser feito por um único município daquela região ou pelo conjunto dos municípios que compõem aquela região, desde que isto corresponda a 30% dos recursos que devem ser repassados para aquele hospital. A gente não obriga todos os municípios a entrarem no programa, desde que a soma de quem entrar no programa dê 30%. Tá? Então, gente, agora para a gente falar em valores, como é que a gente ficou, então, dividido o estado? De acordo com a população dos colegiados. Então, eu falei primeiro, só para vocês verem o total, nós temos o número de regiões lá na coluna, 62. O estado tem 64 regiões de saúde, ou colegiados. Tá? A gente excluiu 2 colegiados. Funciona o laser point? Daí eu ando por aí, perfeito. O estado tem 64 colegiados. Por que aqui só aparecem 62? Porque nós excluímos 2 colegiados, São Paulo e Guarulhos, por serem colegiados de municípios únicos e porque a gente sabe que a assistência nesses 2 colegiados se dá basicamente em hospitais públicos e não filantrópicos. Além do que, em São Paulo, os 2 grandes serviços filantrópicos entraram no Pró-Santa Casa Nacional, que é a Santa Casa de São Paulo e Santa Marcelina. Eles estão dentro do Pró-Santa Casa Nacional, então eles acabaram ficando fora do Pró-Santa Casa Regional. Para os outros, a gente tem aqui colegiados com menos de 80 mil habitantes. A gente dividiu por faixa de população de colegiados. São 3 colegiados só no estado. Eles podem escolher um hospital para pôr o recurso, um máximo de 3 hospitais, obviamente, tá? E o valor mensal que a região tem é 30 mil para ser repassado para esse hospital. Desses 30 mil, 21 do estado, 9 de município, 70 a 30. Tá? O que mais que a gente vai ter? De 80 a 200 mil habitantes, são 16 regiões de saúde. Eles podem escolher até 2 hospitais, 1 ou 2. Tá? O máximo seria 32 hospitais, se as 16 regiões escolhessem 2, e eles têm 100 mil reais para repartir. Precisa ser 50 a 50? Não, pode ser 90 a 10, pode ser um hospital só recebendo 100, etc. e tal. Do 100, 70 mil o estado dá, 30 mil um município ou mais daquela região vai dar. Mesma coisa, entre 200 e 400 mil habitantes, são 25 colegiados, até 3 hospitais, daria 75, e eles têm 200 mil para repartir.
Acima de 400 mil habitantes, são 18 regiões no estado, até 4 hospitais, que daria um máximo de 72 hospitais, 450 mil reais, tá certo? Hoje a gente já tem definido 7 hospitais de abrangência macro-regional ou estadual, que esses são financiados exclusivamente pelo estado. Isso daria um total de hospitais possível de estar entrando no programa no número de 189, tá? Na prática a gente tem hoje 107, tá certo? Por quê? Porque o que a gente viu, as regiões não pulverizaram os recursos, ou seja, onde até 2 acabou ficando um hospital só, até 3 ficou 1 ou 2, até 4 ficou 1 ou 2, e aí a gente acabou aproximadamente 70% dos possíveis hospitais a serem escolhidos acabaram efetivamente sendo escolhidos, tá? Que é um número que, né, na idealização do programa, o secretário considerou como um número bom, entre 100 e 110 hospitais. Por quê? Você não pulverizaria muitos recursos do programa e você acaba pulverizando e não ajuda ninguém, dá um pouquinho para cada um e acaba de verdade não ajudando ninguém em vez de fortalecer aqueles. Então foi até um programa interessante na maneira que, apesar de se ter teoricamente uma possibilidade de um número maior de hospitais entrar, na prática entrou aquele número realmente que a gente tinha previsto inicialmente, em torno de 110, 120 hospitais no programa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse é o mapa do estado, então cada pontinho verde que a gente tem aí nesse mapa é uma Santa Casa escolhida dentro de um município. Tá? Essa é a posição de fevereiro deste ano, tá certo? O que é interessante de a gente ver? Que o programa foi implantado durante todo o ano de 2008, os hospitais foram escolhidos, tá? Tudo isso está publicado no Diário Oficial do Estado, tá? E cada uma destas regiões, tá vendo a divisão por colegiado, tá certo? Então você tem a regional de saúde, cada DRS é uma cor, são 17. Tá? Dentro da DRS tem a subdivisão dos seus colegiados, tá certo? Então você tem a DRS lá embaixo, o registro, só tem um colegiado. Tá certo? Que escolheu uma Santa Casa, que é o Hospital São João de Registro, está recebendo R$200 mil, 140 do estado, 70% exclusivamente do município, tá? E aí você vai ter outras regiões, características diferentes, inclusive municípios até com 3 hospitais, como é o caso, municípios com 2 hospitais, 3 eu acho que não, mas no caso de Marília tem um colegiado com 3 hospitais, lá em Barretos outro, etc. E tal. Os pontinhos pretos, se vocês puderem olhar, deixa eu tentar acompanhar aqui, ó. Um pontinho preto aqui em cima, tá certo? A gente tem outro aqui é Barretos, aqui é Rio Preto, aqui é o Amaral Carvalho, Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina, Boldrini e Santa Casa de Aparecida. Esses são 7 hospitais de abrangência nacional, que é o que o Estado financia exclusivamente, tá certo? Sem a participação do colegiado. Vocês podem olhar aqui, ó, eu tive inclusive sexta-feira lá na DRS Taubaté, na reunião de CIR, lá com os 39 secretários municipais de saúde, justamente fazendo esta apresentação para eles, e porque ela está um pouco atrasada na implantação do programa e justamente tentando fomentar que eles implantem logo o programa. Onde a gente tem pontinho vermelho, são poucos as regiões, se a gente for ver, são 9 pontinhos vermelhos. Então a gente tem 7 hospitais macro-regionais, eu já mostrei para vocês, 91 regionais verdinhos, quer dizer, estão escolhidos e estão recebendo recurso. 9 vermelhinhos, estão escolhidos e não estão recebendo recurso. Tá? Então são 100 escolhidos nas regiões. Por que não estão recebendo recurso? A maior parte dos casos porque eles estão sem convênio com o governo do estado e aí não pode ser repassado. Em alguns casos, a exceção é que ainda Santa Casa de Caraguatatuba, que acabou de entrar no programa agora e ainda não foi feito o repasse do recurso, mas no mês que próximo mapa ela já estará verdinha, tá certo? Alguns colegiados, como por exemplo Sorocaba, que tinha Santa Casa de Tatuí que estava vermelha, saiu do programa e escolheram outra Santa Casa, então dado que ela não consegue fazer o convênio, por estar inadimplente, etc e tal, para compor o programa. Deixa eu avançar de novo. Tá, então só o resultado. Agora, 2008, como é que nós terminamos então? Com 96 regionais e 7 macro-regionais, totalizando 103 hospitais. No último mês a gente estava repassando mensalmente 7 milhões e 80 mil do estado para os regionais
3.030.000 dos municípios, totalizando 10 milhões de reais por mês para os hospitais de abrangência regional, para os macro-regionais mais 5,1 milhões, tá? O que totalizou de repasse de recursos no último mês de 2008, entenda, esses hospitais foram entrando ao longo do ano de 2008, tá certo? Então não dá para dizer que foi 15 milhões por mês, esse valor mensalmente foi aumentando até o mês de dezembro, que chegou a 15 milhões de reais sendo repassado para os filantrópicos mensalmente, tá certo? O que a gente orçou para 2009? 16 milhões e 800 mil reais, então, já considerando que seriam todos os... se todos os hospitais possíveis de entrarem no programa entrassem no programa e usassem todo o recurso, a gente teria 16 milhões e 803 mil reais orçado. Valor mensal dos municípios, 4 milhões e 500 mil, tá certo? Também considerando... se todos os municípios fizessem a contrapartida, que daria num total aí de 21 milhões e 390 mil mensais, ou 256 milhões de reais, tá, do programa para ajudas filantrópicos durante este ano de 2009. Tá? Só com essa ressalva, dado que todos os colegiados escolhessem e todos os hospitais estivessem no programa. Então esse seria o teto máximo orçado para 2009. Tá? Como é que a gente está em março de 2009? Eu mostrei para vocês, 100 hospitais no programa, mais 7 macro-regionais, 107. Tá? E atualmente a mesma divisão de recursos. Tá? Então aqui, de novo, 7,42 do Estado para os regionais e 6,1 milhões para os macro-regionais, dando 13,52 milhões do Estado. De contrapartida municipal, mais 3 milhões. 180 mil, totalizando 16 milhões e 700 mil já nesse último mês. Tá? Entenda, quando eu falo contrapartida municipal, de novo, é orçado. Tá? Eu ainda não tenho efetivamente o valor feito de contrapartida. Muita gente pode ser que me questione isso, e eu acho que esse é um dos pontos polêmicos agora, tá? Na questão da contrapartida municipal. Do Estado, eu tenho certeza, porque aí eu peguei realmente o valor efetivado. Eu excluí as 9 santas casas que ainda não receberam recurso, tá? Ou por falta de convênio, etc. E tal. Agora, só para a gente ter uma ideia da questão do cumprimento das metas, tá? Eu consegui obter informação de 75% dos planos de metas que foram avaliados, ou seja, de 67 hospitais. 66% cumpriram o plano totalmente e 34% parcialmente, tá? Que não cumpriu o plano, que foi insuficiente, não teve nenhum caso dessas avaliações que foram feitas pelos colegiados. Tá? Além do cumprimento de metas, avança, pode avançar. Da contrapartida municipal, a gente avaliou 90% dos participantes, então foram 88 hospitais regionais, que aí não tem... Nossa! O que é interessante, a gente viu que nós temos 300 municípios envolvidos no programa, tá? Porque é aquela história, às vezes um colegiado que tem 10 municípios, muitos repartiram per capita, quer dizer, pegaram o valor que seria da contrapartida municipal e dividiram per capita. Então tem um município que tem que dar R$200, outro município tem que dar 20 mil reais, dependendo do porte de cada município para aquele determinado serviço, na soma, obviamente, contando os 30%. O que a gente viu é que 72% dos hospitais receberam 70% ou mais de contrapartida financeira municipal. Tá? Sendo que destes, 54% receberam ela integralmente, tá certo? Ou seja, 61% dos hospitais. E, por outro lado, 28% receberam menos de 50% da contrapartida financeira, sendo que destes, 17% nada receberam dos municípios. E aí acende a luzinha vermelha para a gente, tá? Nesses 17. Quer dizer, o que está acontecendo? Tá? Foi pactuado, foi assinado, foi publicado em diário oficial, etc. e tal. E assim, muito complicado, quem se comprometeu a fazer a contrapartida financeira não está fazendo. Não dá nem para a gente falar que foi na mudança de gestão, porque eu estou te falando de 2008. Era ainda o mesmo prefeito que pactuou. Tá certo? Nós, então, estamos fazendo um grande esforço esse ano para uma repactuação para os novos prefeitos e novos secretários. O secretário de Estado está fazendo um ofício para todos os prefeitos, reafirmando o programa, reafirmando que tal hospital está no programa, que vem repassando, etc. e tal, solicitando empenho deste prefeito também na contrapartida financeira, de modo a evitar que a gente venha a ter algum problema maior, alguma consequência disso. Tá, eu acho que esse termina a minha apresentação e eu abro aí para as discussões e dúvidas que o pessoal tiver.
Eu acho que foi bem claro aqui a apresentação do Dr. Edson sobre o projeto da Nossa das Casas. Queria, Fátima, que você iniciasse aqui o debate, uma colocação da FEOSP. Eu só queria comentar que nós estamos com o nosso diretor aqui, o Edson Rogatti, que é da Grande Palmital. Grande Rogatti. Né? Para os amigos. A minha dúvida é com relação às obrigações da entidade que precisaria disponibilizar as informações relativas às internações de paciente não SUS. Isso quer dizer o encaminhamento da CIH ou outro documento? E a segunda questão, como é que ficam os hospitais que não estão recebendo recurso dos municípios e estão sendo cobrados para o cumprimento das metas? Fátima, você tocou em dois assuntos. Eu só queria aproveitar antes, só para fazer uma colocação. Eu achei que você ia perguntar dos planos operativos, mas isso também vem fomentar. Então, em primeiro lugar, assim, como a ideia é ser um programa de auxílio financeiro às filantrópicas, a gente não quer que pegar, por exemplo, se a Santa Casa receber R$100 mil de ajuda de custo, que troque isso por R$100 mil em serviço de tabela SUS, que a gente sabe que efetivamente a gente não estaria ajudando as Santas Casas. Uma ideia, uma base que a gente fala é que metade disso entre como dinheiro livre para a Santa Casa e a outra metade efetivamente seja convertida em serviços, etc. e tal, serem prestados. Ou não, ou se uma região, e a gente sempre deixou isso muito claro, se uma região entender que aquela Santa Casa precisa de uma recuperação financeira, precisa ficar 6 meses recebendo recurso, sem precisar prestar um serviço em troca, a região pode determinar assim. Tem uma Santa Casa, não me lembro aonde, mas que o plano operativo dela não foi de prestação de serviço. Ela deu o recurso para a Santa Casa construir uma UTI, depois de terminar a construção da UTI e equipar, ela com esse dinheiro vai manter os leitos operando até sair o credenciamento federal, aí sim passa a ter o recurso. Quer dizer, estão usando o dinheiro para a Santa Casa para outras finalidades que não só prestação de serviço. Tá? Essa questão das internações não SUS, Fátima, não sei se você lembra, acho que isso ficou mais explícito no programa Pro Santa Casa 1, mas assim, como a ideia era dar uma ajuda financeira de modo a equilibrar as finanças da entidade, internação não SUS, nada que seja que fira ética médica, etc. e tal, vai ser pedido. Eu acho que a CIH é suficiente para isso. Eu acho que além da CIH, eventualmente a gente pode estar querendo discutir com a Santa Casa alguma questão realmente de balanço financeiro, etc. e tal, para ver se o programa está sendo efetivo na questão da melhoria da condição financeira da Santa Casa. Tá? Na questão, eu acho que Aí você tinha perguntado o que mais, Fátima? Desculpa, eu me perdi. Dos municípios que não deram a contrapartida. Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente tem falado, Fátima? Como eu comentei agora, esse ofício assinado pelo secretário está saindo essa semana da coordenadoria, tá certo? Para todos os municípios, que esses 300 municípios estão participando do programa, tá certo? Dizendo da importância da contrapartida, etc. e tal. Nós não estamos fazendo ameaça, nós não estamos falando que vai cortar o dinheiro, etc. e tal. Tá? Mas assim, o município se comprometeu a fazer o repasse da contrapartida, isso é uma premissa do programa, foi pactuado. Não posso eu aqui vir te dizer, vai acontecer do hospital perder o recurso, não sei te dizer. Pode ser que aconteça? Pode, tá certo? Pode ser que seja até uma maneira de se obrigar o município a fazer a contrapartida? Pode. Vou te falar, Fátima, sinceramente, isso não está na minha alçada. Eu acho que isso, antes de ser uma medida mais drástica a ser tomada, isso vai ser colocado na bipartite. Quer dizer, vamos repactuar aquela região ou não, o que a gente vai fazer com aquela região de saúde e pedir até um termo de ajuste de conduta, alguma coisa nesse sentido para aqueles gestores municipais que não estão participando de acordo com o que eles consensuaram. Tá? Creio que não seja ideia, nunca vi em nenhum momento o secretário querer penalizar a própria instituição por não estar recebendo a contrapartida financeira. Tá? Mas eu acho que assim, provavelmente vai ser avaliado caso a caso e a gente vai ver realmente qual que vai ser a medida a ser tomada. Eu costumo falar, o ano passado foi o grande ano da implantação e este é o grande ano da avaliação do programa. Então, e a partir daí a gente vai ter as correções. É um programa novo, nem todas as regras estão definidas, ele está aberto a novas ideias, sugestões, mudanças, etc. e tal. Então, a gente sempre deixa isso claro, justamente porque a ideia é ser um programa conjunto entre Estado, município e
filantrópicas, obviamente. Bem, então, como hábito aqui no EducaSUS, as instituições quiserem perguntar, por favor, levantem a mão que nós estamos aqui observando. Vou começar por Marília Kátia Ferraz, presidente da Santa Casa. Marília, tudo bem? Oi, bom dia, Sadal, bom dia, Mergulhão. Aqui na nossa regional são 3 Santas Casas que participam do projeto Pró Santas Casas e as 3 estão presentes aqui hoje, Assis, Garça e Marília. A gente viu com muita satisfação essa iniciativa, esse programa do Estado. Foi uma possibilidade que abriu para a gente a participação do próprio município, através de subvenções para a Santa Casa, que até então o município de Marília nunca tinha participado com uma subvenção aqui de custeio, né? Mas a gente gostaria de fazer algumas colocações. Uma delas com relação ao colegiado. O que a gente percebeu no início do programa, o colegiado estava um pouco mal informado sobre o próprio programa. E feliz de ouvir o Mergulhão falar que a recomendação seria de 150 para custeio e 150 para investimentos ou acesso, aumento de serviços, porque essa informação o colegiado relutou muito em trabalhar a questão de custeio simplesmente, né, de aumento aí o colegiado aqui foi muito incisivo na questão da tabela SUS e conosco particularmente com a questão de aumento da produção. E eu gostaria, então, de sugerir que a Secretaria também incentivasse que as Santas Casas tivessem mais oportunidade de estar dialogando com esse colegiado, que, na verdade, o nosso acesso nesse colegiado, ele acaba sendo muito pontual. Desde que o programa iniciou, a gente sentou com o colegiado uma única vez. E agora já houve uma renovação do projeto. Eu sei que a Secretaria Municipal acompanha, ela faz todo o relatório para o colegiado, mas falta um pouco ainda o diálogo Santa Casa colegiado. Então, era essa a colocação que eu queria fazer. Queria ver se os colegas de Assis, Garça, quer falar alguma coisa? Então, Sérgio, quer falar alguma coisa? Então, essa é a colocação. Obrigada. Perfeito. Mas você recebe 300 mil por mês, é isso? Não. A gente, nós falou aqui 150, recebemos... 150? Não, 50-50 você colocou, né? Acho que na hora de falar eu falei errado, desculpa. Tá bom. Não, então, eu estava achando estranho, mas tudo bem, sem problema. Primeira coisa é o seguinte, eu insisto em falar, nós não quisemos ser, de novo, ditadores, porque é um programa bipartite, não é um programa exclusivamente da Secretaria de Estado, etc. e tal. Nós procuramos orientar os colegiados, orientar os municípios, orientar a bipartite, que a própria comissão, o COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que orientasse os seus municípios a fazer as pactuações, etc. e tal. A gente pode fazer pelo lado do Estado, entenda bem. Agora, a gente orientou que o outro lado, que é os municípios, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, fizesse o mesmo pelo lado dos municípios. Tá? Eu posso dizer que a ideia do secretário de Estado, Dr. Barradas, não, é justamente dizer que o dinheiro do Pró Santa Casa não é teto financeiro. Você tem que fazer uma FPO e cumprir tudo isso em serviço SUS. Não. Tá? A ideia é que realmente a gente tem uma parte livre de custeio para melhoria financeira da filantrópica e uma parte efetivamente de serviço prestado naquilo que a região tem gargalo, tá certo? Isso não é substituto de teto financeiro, eu queria deixar isso bem claro. A segunda coisa, eu quero aproveitar até para falar uma constatação, mas é uma realidade nossa. Com essa mudança do Pacto pela Saúde, quando a gente praticamente extinguiu a CIRS e mudou para colegiados gestores regionais, eu sei que a Fátima já colocou isso e muita gente coloca isso, na CIR, bem ou mal, as filantrópicas tinham uma cadeira dentro da reunião de CIR. Nos colegiados isso não ficou muito claro e parece que não tem, eu não sei te dizer em detalhe. Tá certo? Eu acho que isso é uma falta que faz, muitas vezes você também tem os filantrópicos que têm assento em todas as instâncias do SUS, por que não ter nos conselhos de saúde, etc. e tal, por que não ter nos colegiados. Eu não sei se isso está mudando, eu não sei em que pé, isso realmente foge um pouco da minha alçada, mas era algo que eu sei que alguém estava querendo mexer nisso.
Agora, se não no colegiado, na Câmara Técnica do colegiado, que está sendo criada justamente para avaliação dos planos operativos, que isso seja feito. Tá? Agora, entendam, o colegiado é um processo novo, quer dizer, foi montado praticamente do ano passado. Não tinha, teoricamente, nada de grande relevância para fazer até a hora que surgiu para a Santa Casa. Quer dizer, começou a obrigar os colegiados a se reunirem, discutirem, porque até então era só aquelas rotinas das aprovações, etc. e tal, alguma discussão de um outro serviço de referência regional, mas agora não, eles têm uma responsabilidade grande na mão. E a ideia de dividir o processo da casa com os colegiados foi em cima disso, e até de fortalecer os próprios colegiados e de melhorá-los, inclusive, nas suas discussões técnicas, que muitas vezes eles acabam ficando muito perdidos nisso. Tá? Então, essa é a minha colocação. Eu procuro estar fazendo isso, eu estou fazendo essa palestra para vocês. Eu passei já muita coisa por escrito para as regionais, e eu falo para a questão de Marília especificamente, eu falo, esta é uma orientação, essa é uma diretriz. Agora, se o colegiado entender que é para trocar tudo 100% por serviço, entendam, vocês podem falar, essa não é a diretriz do programa, está escrito lá, ajudar financeiramente filantrópico. Trocar tudo por serviço SUS, você não vai estar ajudando financeiramente a filantrópica. A filantrópica pode virar e falar, não, eu não aceito um plano operativo desta maneira, está fugindo das regras do colegiado. E eventualmente levar esse questionamento para uma bipartite, para algum outro lugar, alguma outra instância, eu não saberia te dizer exatamente como fazer isso, ou as próprias conselhos de saúde, conselho municipal, etc. e tal, ou até para mim, muitas vezes, como acaba acontecendo, justamente no sentido de a gente tentar repactuar esses planos, dado que esses planos são anuais, quer dizer, a gente pediu para que sejam feitos planos operativos anuais de prestação de serviços, de contrapartida financeira, inclusive. Tá? Então, é um pouco isso que eu tenho para colocar e digo o seguinte, com certeza a nossa diretriz não é de trocar 100% do dinheiro por serviço SUS. A Fátima queria colocar alguma questão? Fátima? Essa questão foi muito bem lembrada por você e pela Kátia. Nós já questionamos a secretaria, o coordenador, o secretário, da participação das filantrópicas, que nós entendemos que está sendo discutido diretamente a atuação das nossas instituições, não entendemos como não participamos dessa discussão. Então, essa é uma situação muito complicada e a gente quer registrar mais uma vez que a federação entende que a filantrópica tem que ter assento no colegiado, pelo menos para escutar o que está sendo discutido e poder dizer, olha, isso aqui é inviável. Nós tivemos algumas situações complicadas de colegiado que exigiu criação de serviço novo. Gente, não fizemos, quer dizer, não é a lógica do projeto. Criar um sistema novo, um serviço novo, que eu não tenho garantia de continuidade, como é que fica a população, como é que ficam esses profissionais? A mesma coisa, 100% de produção. Quando alguém me pergunta, olha, eles querem me dar o recurso, mas estão exigindo 100% da produção, tabela SUS. Eu digo, não entre, porque você vai piorar a sua situação ao invés de melhorar. O Pro Santa Casa não foi criado para isso. Quando o nosso governador Serra fez a divulgação, ele não divulgou para essa situação, 100% SUS e 100% em produção. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente já levantou é a questão de como registrar, porque para todos os efeitos esse atendimento fica meio no vácuo e a gente não conseguiu ainda uma solução para poder registrar, até para prestar conta para toda a sociedade, para a CNAS, para tudo mais. Deixa eu... Só a questão do registro, Fátima, vou deixar claro de novo, tá? Para os hospitais que têm convênio SUS com o governo do estado, a nossa orientação é que eles coloquem na fatura deles toda a produção feita, seja com o dinheiro do teto financeiro, seja com o Pro Santa Casa, tá certo? Até porque amanhã depois, um pleito de aumento de teto, etc e tal, a gente tem isso. 2, como esses hospitais estão contratualizados, isso não vai gerar um impacto financeiro nas contas da Secretaria de Estado. Esta é a mesma orientação que a gente dá para todos os gestores municipais. Porém, Fátima, de novo, o gestor municipal é autônomo na decisão dele. Tá? Esta é a orientação que é repassada,
é repassado para as regionais. Agora, e os gestores municipais que têm ainda os convênios antigos com produção de serviço? Ele vai falar, poxa, além de dar o dinheiro do Pro Santa Casa, ele vai faturar esse serviço do SUS, eu vou pagar por esse serviço 2 vezes. Eu falei, você pode ou aceitar isso ou tentar ver de fazer uma prestação de conta onde não tem efetivamente uma produção em paralelo. Alguns casos que eu vi, quando esse convênio é no município, o que acontece? A Santa Casa faz uma prestação de conta dos serviços atendidos para a Regional de Saúde, sem necessariamente abertura de uma IH, ou de uma PAC, ou de algum mecanismo legal do SUS, e infelizmente essa produção não fica sendo registrada. E aí, de novo, a gente fica com uma subprodução aí para pleitear aumentos de teto financeiro e outras coisas afim, tá? Seja para o gestor, seja para a própria instituição. Quero voltar Kátia e Marília e também Assis e Garça. Tudo bem? Alguma outra pergunta sobre esse assunto? Kátia, o microfone está desligado. Nós não estamos te ouvindo, Kátia. Deixa eu ler o microfone. Vou passar para Votuporanga, Tony de Votuporanga. Não, pode passar para as outras participantes, Sadal. Depois a gente retorna no final, tá bom? Ótimo. Tony, Votuporanga. Bom dia, Sadal. Bom dia, Dr. Edson Mergulhão. Prazer estar falando com você mais esta oportunidade. Amigos e colegas dos hospitais filantrópicos, Kátia, meu grande companheiro Edson Rogatti. Um destaque aí para a Santa Casa de Marília, que está comemorando 50 anos nesse ano de 2009, oitentinha, né? E me penitenciar aí de público pela minha ausência na semana passada no encontro de vocês, por motivos alheios aí totalmente à minha vontade. O Pro Santa Casa para a gente aqui em Votuporanga ainda é uma situação bastante difícil, Mergulhão. Nós somos referência para 16 municípios, incluindo Votuporanga. Desses 16 municípios, apenas um município repassou e durante um mês esse valor para a gente no ano de 2008. Tá? Em 2009 a situação parece-me que vem de uma forma diferente, porque eu já fui no colegiado por 2 vezes nesse ano e agora a próxima reunião nossa é para que eu leve uma proposta de trabalho junto ao colegiado para que seja analisado. E nós estamos aí tentando amadurecer, brigando fortemente por conseguir ao menos parte desse recurso como custeio, porque essa sua colocação, Mergulhão, nos alivia bastante simplesmente por tomar conhecimento de que esse é o raciocínio do Estado, de que realmente tem que haver parte desse recurso para custeio, porque senão perde toda a finalidade do programa. O que eu gostaria de destacar um pouquinho com você é ver se eu consigo entender um pouco mais e de quem que é a atribuição de divisão desse recurso efetivamente. Porque eu sei de hospitais aqui da nossa região que, pelas publicações de diário oficial, recebe um valor de Pro Santas Casas muito superior ao que ao que foi disponibilizado para nós. E é hospital municipalizado, e nós somos um hospital hoje referência para toda essa micro-região, né? E temos um valor aí muito aquém do que a gente tem visto em relação a outros hospitais. Então eu gostaria de entender um pouco mais, talvez nem sei se é a seara para discutir o critério de divisão disso, mas pelo menos a responsabilidade, se é do colegiado isso, porque você traçou os parâmetros do programa, né? E de como que a secretaria transmitiu essa ideia. Agora, o valor efetivo repassado para cada hospital, dentro desses limites que você colocou aí, de 450 mil para 400 mil habitantes, essas coisas, se isso é Secretaria de Saúde, se isso é colegiado puro, de quem é a responsabilidade para a divisão desse recurso aí? Perfeito. Entenda o seguinte, eu acho que assim, se eu não me engano, só balança a cabeça para eu entender.
o colegiado de vocês só escolheu a Santa Casa de Votuporanga e deu todo o recurso para ele, não é isso? Quanto vocês estão recebendo por mês do Estado? R$70 mil por mês. Do Estado? Não, do Estado. Do Estado. Tá. E 30 mil seria de município, então? 30 mil seria dos municípios. Aqui, na nossa região, são 5 hospitais, que até onde eu saiba, fazem parte do Pro Santas Casas. São 4 hospitais na mesma condição que a Santa Casa de Votuporanga e um hospital num centro maior, um hospital numa cidade que tem uma gestão municipalizada, que recebe acho que 4 vezes mais de Pro Santas Casas do que nós e os outros 3 hospitais da nossa microrregião. Perfeito. Vamos colocar, se a gente lembrar aquela tabela inicial que eu coloquei, como é que foi feita a divisão do recurso? Por população, estratificamos por população e a cada colegiado, dependendo da sua população, cabe um determinado valor financeiro. Estou imaginando que a tua região deva ter ficado naquele limite de até 200 mil habitantes, que aí dá um limite financeiro de R$100 mil. Creio que seja essa a realidade do seu colegiado. Rio Preto, embora seja uma região com muitos municípios, ela não é uma região com muita população, tá certo? Então o que acaba acontecendo? Você tem muitos municípios, mas pouca população. E a hora que você pulverizou em 7 colegiados, 2 milhões de habitantes, que eu imagino que é mais ou menos o que tem a regional inteira de Rio Preto, você ficou com vários colegiados de pequena população. Na divisão do Pro Santa Casa, você ficou com vários colegiados com pouco recurso. Se eu não me engano, o teto do seu colegiado deve ser de R$100 mil. R$100 mil está sendo repassado integralmente para a Santa Casa de Votuporanga. Não tem nenhuma outra Santa Casa no seu colegiado que está recebendo esse recurso. 170 do Estado e 30 do município, salvo o melhor juízo. O outro lugar, calculo eu que esteja falando de Rio Preto, é um colegiado com uma população grande, que tem R$450 mil para dividir. E Rio Preto mesmo, praticamente o grande prestador é a Santa Casa de Rio Preto, que acabou ficando com uma fatia maior destes R$450 mil. Mas porque a gente está falando desse critério de população. Só para entender a lógica, foi feita essa lista e foi dito para cada colegiado, você tem 100 mil para dividir, você tem 200 mil para dividir, você tem 450 mil para dividir, você tem 30 mil para dividir. Se reúnam, vejam quem vai ser a Santa Casa, dividam, façam um plano operativo e tragam isso para São Paulo. Teve gente que ficou 1 ano fazendo isso e não trouxe ainda isto para São Paulo. Teve gente que fez no primeiro mês, tá certo? Agora, entenda, esse não é um projeto estanque. O recurso é passado por termo aditivo justamente para quê? Para ele ser maleável. Se o colegiado amanhã entender que a Santa Casa X não vai diminuir para melhorar o valor para a Santa Casa Y, isso pode ser feito para e passo. No mês seguinte a gente muda os valores repassados, desde que se respeite o teto daquele colegiado. Afinal, o programa tem um orçamento que tem que ser cumprido até o fim do ano. A gente não pode, de maneira alguma, estourar esse orçamento. Quem acompanha um pouco das finanças do Estado sabe que esse ano nós estamos vivendo uma realidade financeira complicada, tá? Mas o secretário de Estado fez questão de perguntar no final do ano passado qual vai ser o orçamento para o ano que vem se todo mundo entrar. Eu fiz todas as contas e passei para ele. Ele falou, esse dinheiro para a Santa Casa está reservado. Agora eu vou fazer corte em muitas outras coisas, como vocês sabem que o secretário está fazendo, realmente porque a restrição orçamentária do governo esse ano está terrível, mais de 1 bilhão de déficit de arrecadação mensal por conta da crise, falência, etc. e tal. Não precisamos falar isso para ninguém. Isso vai bater em todo mundo, tá? Inclusive em vocês. O dinheiro do Pro Santa Casa está garantido, está isento de qualquer redução de custeio, tá? Mas também não vão ter ampliação tão cedo, então não adianta a gente imaginar que nós vamos conseguir crescer esse dinheiro, não. Esse dinheiro vai ficar restrito ao colegiado. Agora, eu já vou fazer para você só uma provocação. Será que o que o Pacto pela Saúde define que deve ser um colegiado de gestão regional, na hora que a gente dividiu o nosso estado, nós criamos, tá certo? Colegiado com menos de 80 mil habitantes é difícil a gente chamar um colegiado de gestão regional. Só essa minha provocação e eu termino por aí, espero ter ajudado em alguma coisa. Só a questão de contrapartida financeira. O que você falou para mim é o que eu vi, tá? Nós temos casos que funciona bonitinho, a contrapartida é bonitinho. Nós temos casos que quando um não paga, ninguém paga.
Tá? É um pouco esta a realidade que eu estou vendo. A hora que você põe em porcentagem, fica pulverizado. Mas a hora que você vê caso a caso, como eu vi, esta tua realidade é que eu falo. São problemas pontuais que a gente tem, e te digo mais, em regionais de saúde que a gente tem. E aí a gente vai atrás e vai ver, será que não ficou acordado, a pactuação com os municípios não foi bem feita, ou esse entendimento, um começa a não pagar, contamina todos os vizinhos e fala, ele não está pagando, eu não vou pagar também. Quem é prejudicado? É você. Tá certo? É isso que a gente não pode deixar que aconteça. E eu falo, é nisso que nós vamos bater pesado de agora em diante. Então, nosso grande trabalho de agora em diante vai ser em cima disso desse ano. Eu até acho que esse ano aqui, você disse, 2008 foi feito um projeto e agora estão escolhendo os frutos e até reavaliando. E avaliando o projeto. Acho que nós até podemos convidá-lo para trazer um dia aqui já esses relatórios, até focais de cada cidade, para ter uma discussão focalizada, exatamente com Lorena, Piracicaba, Itapeva, Sorocaba, Votuporanga e Marília. Lorena ainda não entrou no projeto, está na porta lá, mas ainda não entrou. Eu briguei com o colegiado lá do Fundo Vale sexta-feira. Tive aí, inclusive, para ver se a gente consegue pôr aí o pessoal de Lorena no programa. Então vamos para Lorena, doutor José Valdir. Lorena, defenda-se. Bom dia, Sadal. Bom dia, doutor Sadal, bom dia. Vou apresentar aqui o nosso provedor, Sadal, que vai fazer o debate. Bom dia, doutor Sadal, bom dia, doutor Mergulhão. Queria cumprimentar nosso amigo de Votuporanga, que nos recebeu há um ano atrás lá, e nos passando algumas informações. Muito obrigado aí, Votuporanga. Foi muito cordial, muito simpático. Gostaria de perguntar ao doutor Mergulhão, eu também comungo com a Fátima, quanto à participação das Santas Casas nesse processo de Pró-Santa Casa 2. Nós somos muito pouco informados a respeito desse processo, quando o colegiado é só formado pelos municípios, pelas secretarias municipais, e as Santas Casas, de repente, ficam à margem e elas não têm um conhecimento maior quanto ao processo. E quando, de repente, a gente vai para uma mesa de negociação, a gente, com poucas informações, às vezes a gente fica numa situação, não é nem em desvantagem, mas sim a gente passa por constrangimento por não conhecer isso a fundo. Então, eu acho, comungo com a Fátima, da FIOESP, eu acho que foi bastante interessante a tua colocação, defendendo sempre aí as Santas Casas, né? Não que o Estado não tenha feito, o Mergulhão conhece a nossa casa aqui, e também a contrapartida do Pró-Santa Casa com a Santa Casa, com as filantrópicas. Eu entendo também que deva ter parte dessa contrapartida para custeio, porque as Santas Casas ficaram sucateadas porque não tem essa contrapartida do custeio, que é para modernizar, equipar, fazer manutenção da sua área física, dos seus equipamentos e tudo mais. Então, eu acho bastante interessante ter um resíduo para esse fim. Quanto à Pró-Santa Casa, doutor Mergulhão, eu queria fazer uma pergunta. O município, ele terá números definidos dentro das nossas alas, ou esse número é conforme a nossa vaga? Nós temos disponibilidade, nós atendemos. Não temos disponibilidade, não atendemos. Aí parece que é má vontade ou coisa parecida. Eu gostaria de perguntar isso ao senhor e a todos aí de Marília, Votuporanga reiterando, Sorocaba, Itapeva, aí, Piracicaba, o nosso bom dia e um cordial abraço a todos. Perfeito. Eu acho que a tua dúvida é uma dúvida que é pertinente. Eu acho que a questão do município participar do colegiado, do filantrópico participar do colegiado, eu já falei um pouco para a Fátima, aproveito para realçar. Além do que, se a gente está discutindo o programa para Santa Casa, nós vamos discutir um plano operativo de um colegiado com prestador,
É impossível se impactar alguma coisa sem a presença do prestador. Tá? Isso não tem nem sentido, tá certo? Isso não é pactuação, isso não é convênio, isso não é contrato, não é parceria, isso não é nada. Tá? Isso é uma imposição. Tá? E eu, de novo, bato na mesma tecla. Tá? Se o prestador não participar disso, quem vai participar? Tá? O programa é para a Santa Casa, o programa não é para o município, o programa não é para o governo do estado, é muito mais para a própria Santa Casa, tá certo? Prometo que, assim, sempre que eu estiver em qualquer fórum, tá, a minha parte eu prometo fazer, que eu vou insistir nessa questão da real necessidade, tá, da discussão com o prestador a respeito disso. Afinal, ele é a peça-chave, o programa só existe por causa da filantrópica. Se não fosse a filantrópica, não teria nem programa. Tá? Então, essa questão de ficar às margens, na minha opinião, é realmente uma questão absurda. Tá? Por quê? Agora, a gente pode falar que isso é porque o colegiado é tacanho? Pode. Agora, a gente pode falar que o colegiado é novo, nunca se reuniu, mal a gente tinha colegiado, antes era reunião de CIRAN. Podemos falar, é um processo? Podemos também, quer dizer, toda moeda tem dois lados, tá certo? Mas assim, que isso tem que mudar, tem. Tá? Eu insisto nessa questão. 2, a questão dos planos operativos. De novo, teve gente que trocou todo o dinheiro do processo, todo o dinheiro não, mas a parte que ele quis trocar em serviço por serviço ambulatorial, por exemplo. Eu quero 100 ressonâncias, 100 tomografias, 50 colonoscopia e 50 endoscopia por mês. O governo do estado vai regular e os pacientes vão vir dos municípios, vocês têm que organizar o seu serviço para atender essa demanda. Além daquilo que você já presta normalmente aí para o teu município, mas isso você vai fazer como referência. Teve lugar que falou, olha, eu quero 100 cirurgias eletivas por mês, além das que você faz. Lembrando aquelas campanhas, como a gente tinha antigamente, de eletiva dos FAECs, falando, então 100 cirurgias eletivas por mês que vai ser mandada pelo Pro Santa Casa, vai ser hérnia, varizes, vesícula, dentro dessa lista eu vou te mandar 100 pacientes por mês, você vai ter que me dar conta aí na tua Santa Casa, tá? Agora, de novo, cabe a Santa Casa virar e falar, olha, taxa de ocupação do meu centro cirúrgico é de 90%, dos meus leitos de 85%, eu não tenho como aumentar a minha produção hospitalar sem uma reforma de base. Então vamos pactuar isso? Podemos fazer, mas antes, vamos pactuar um dinheiro livre de custeio para fazer uma reforma e ampliar em 20 leitos uma enfermaria? Se a Santa Casa achar interessante, eventualmente ela pode fazer isso. Mas o que eu falo, isso tem que ser conversado, tem que ser pactuado no colegiado. Agora, o que não dá, e aí vai minha crítica a Lorena e até o resto do Vale do Paraíba, é ter a possibilidade de só no fundo do vale, que é a tua região, desculpa falar fundo do vale, mas Circuito da Fé e Vale Histórico, mas gente que é da região carinhosamente chama de fundo do vale, Circuito da Fé e Vale Histórico, a gente dizer que vocês têm a possibilidade só de dinheiro do Estado, 315 mil reais dos 450 estarem aí, já faz um ano. Tá? E por quê? Os secretários não conseguem se entender com a filantrópica, até hoje não chegou um centavo. E garanto que esse dinheiro foi gasto. Às vezes em Rio Preto, em Sorocaba, em Votuporanga, em algum lugar foi. Tá? Então vocês estão aí, por conta de não pactuar, se você pegar, são 3 colegiados, cada um com direito a 450 mil reais, praticamente aí mais de 1 milhão de reais por mês de dinheiro do governo do estado, livre, que deveria estar aí na região e não está. Desculpa até fazer essa provocação, mas foi isso que eu falei para o pessoal sexta-feira, pessoal aí da região. Tem algum problema? Não. Foi isso que eu falei aí para o pessoal da região de sexta-feira. Pelo amor de Deus, tá? Vocês ficam discutindo, porque não sei, fulano não quer pôr 600 reais, que o município de Areias tem 2.000 habitantes, não sei o quê, e vocês não conseguem fechar um programa. Quer dizer, é a falta de maturidade. Falei, por causa de 600, vocês estão perdendo 315 mil todo mês. Tá? Desculpa essa provocação, mas ela às vezes tem que ser feita. Bem, tudo bom, Lorena? Entendido. Passar para Piracicaba. Alô, Piracicaba. Olá, bom dia, torcedor, bom dia a todos. Passar para a Wanda, que é administradora aqui do nosso hospital. Bom dia a todos. Grande prazer em conhecer o Dr. Mergulhão. Fátima, presidente da nossa federação, juntamente com o Rogatti. No início realmente houve muito desencontro, falta de informação, recorri muito a Fátima, né, que não estava muito claro qual seria o real objetivo desse projeto. Através do nosso provedor foi encaminhado, inclusive, um e-mail do Dr. Mergulhão,
que nos responde seria de autonomia do colegiado. Dentro dessa lógica, continuamos participar do nosso colegiado aqui da nossa região e ficou, na verdade, acordado a compra de 3 equipamentos, porque o pleito deles eram cirurgias eletivas. Então, dentro dessa lógica, foi feito esse acordo, a compra de 3 equipamentos, sendo oftalmo, cirurgia pediátrica e cirurgia urológica. Não ouvi? Tá, dá para ouvir. Dentro dessa lógica... Pode falar. Nós estamos ouvindo. Dentro dessa lógica, iniciamos então uma parceria para cirurgias eletivas, onde nós pactuamos pacotes que cobririam o nosso custo hospitalar, bem como priorizaríamos os honorários médicos, porque sem aumento dos honorários médicos nós não teríamos adesão para esse projeto. Já compramos os 3 equipamentos e estamos fazendo essas cirurgias seletivas, iniciamos dia 21 de agosto, e do dia 21 de agosto de 2008 até dia 24 de abril, nós já realizamos 1.147 cirurgias. Filas que estavam já de há muito, nós conseguimos agilizar, estamos com um número muito pequeno agora de cirurgias infantis e cirurgias também de urologia. Então é uma parceria que está dando certo, tanto com o nosso corpo clínico quanto com o colegiado, e também conseguimos contemplar aí a compra de equipamentos que até então tinham que ser trocados, eram antigos, não estavam conseguindo acompanhar a tecnologia. Então fica aqui o nosso agradecimento à Secretaria de Estado e também ao nosso colegiado, que assim como outros colegas aí de outras santas casas, nós não estamos tendo problema no recebimento desses procedimentos. E vamos iniciar, a partir de junho, a 3ª fase do Pro Santa Casa dentro dessa mesma loja. Passo agora para o Dr. Mário, um dos nossos diretores. Bom dia a todos. Queremos agradecer essa feliz realização da FEOT junto com a Santa Casa de São Paulo, que realmente em todos os eventos trazem novos conhecimentos a todos nós, na parte administrativa, que é muito importante. Realmente é muito feliz essa ideia, só nos traz benefício a todos nós. É o agradecimento que a Santa Casa de Piracicaba faz a FEOT e a Santa Casa de São Paulo. Obrigado. Edson, quer comentar alguma coisa, Edson? Eu só quero dizer que, assim, acho que é um exemplo, Piracicaba é um exemplo talvez de sucesso do programa, tá? Onde todos estão felizes com o projeto, né? O gestor municipal porque está tendo resolução do problema, a filantrópica também porque conseguiu pactuar e está conseguindo dar conta da demanda. E assim, acho que a gente poderia dizer até um exemplo aí de sucesso. Imagino que a contrapartida financeira municipal por aí também esteja ocorrendo de maneira adequada. Eu não lembro de cor todos os lugares, afinal são 100 hospitais, mas eu imagino que como você não comentou nada da questão da contrapartida municipal, acho que também deva estar tudo ok. Acho que isso aqui é um dos fundamentos até do projeto EducaSUS aqui, realmente essa troca de experiências. Eu acho que o Edson, aproveitando experiências que deram certo de excelência, a gente poder divulgar e até passar essa informação para as demais cidades. Quer passar agora para Itapeva? Bom dia, Itapeva. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar mais uma vez pela escolha do tema. Eu acho que é muito atual e nos traz bastante preocupação. Então, o caso de Itapeva, o nosso colegiado é Itapeva e a Piaí. Nos parece que a Piaí tem problemas e que parece que não está recebendo a parte deles. Eu acho importante a participação das Santas Casas ter um assento no colegiado, porque no ano de 2008 nós tivemos esse problema, muitas das coisas vinham para nós apenas por ofício e que às vezes não era a realidade do hospital.
Com a mudança de muitos secretários em 2009, nós reivindicamos pelo menos ter direito à voz no colegiado, e parece que foi aceito. Então, já foi realizado uma reunião esse ano, provavelmente essa semana seria a segunda que nós fomos convidados. Eu gostaria de falar que o nosso valor era de 140, sendo que uma parte nós teríamos que estar fazendo um ambulatório de ortopedia, que para nós, na nossa prestação de contas, ele está até superando. Nós tínhamos um número de atendimentos pactuados, esse número está muito além, porque tudo que se abre, parece que a gente não consegue abrir, a gente escancara e vem em toda a região e não tem como a gente deixar de atender. Não tem como chegar dia 20 do mês e dizer que nós já atendemos a cota pactuada, que não podemos mais atender esse mês. Não vai de encontro à nossa filosofia, né? Temos que um compromisso com a população. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro e que nossa diretoria sempre diz é que o Pró Santa Casa tem ajudado muito a Santa Casa de Itapeva e que, apesar de alguns problemas que nós dizemos que são poucos, nós estamos muito contentes com esse programa do governo. E eu gostaria de trocar uma ideia com o Dr. Mergulhão. O que ele acha da prestação de contas da parte que é de custeio? Como que deveria ser essa prestação de contas para custeio? Não, a verba de custeio, na verdade, para efeito técnico, ela não precisa ser prestada à conta. Apenas, vamos dizer, se o colegiado combinou que vocês têm que fazer 100 cirurgias e para isso vocês vão receber R$200 mil, você tem que prestar conta de 100 cirurgias para a questão da avaliação técnica do plano operativo. O que nós temos, é que a gente às vezes usa o termo prestação de conta, é outra coisa. O recurso é passado por termo aditivo ao convênio para a Santa Casa. Tá certo? Aí é feito como dinheiro de custeio, aí todo o valor. E esse dinheiro tem que ser prestado conta, mas aí para efeito de Tribunal de Contas, tal, é outra prestação de conta. Tá? Essa nem passa por mim, nada, fica exclusivamente com a área financeira da Secretaria, mas que aí pode ser uma prestação de conta como eles falam, com nota fiscal para medicamento, folha de pagamento, etc. e tal, como vocês já fazem normalmente, tá certo? A prestação de conta pro colegiado tal, e que é a parte técnica nossa, é efetivamente daquilo que foi pactuado. Você não precisa prestar conta sobre o que não foi pactuado ou o dinheiro que você está recebendo livre para efeito de colegiado, apenas para efeito do termo aditivo, como todo termo aditivo tem uma prestação de conta para efeito de Tribunal de Contas, tá certo? Não sei se eu fui claro, mas é isso. Doutor Mergulhão, nós prestamos as contas do termo aditivo. Mas na reunião do colegiado nos foi questionado que a parte que ficou para custeio nós teríamos que fazer uma prestação de contas. E a prestação de contas que eu tenho é apenas a prestação de contas da nossa contabilidade, que nos diz a quantidade que nós temos de déficit. Então, assim, acabo tendo para o colegiado um documento que eles dizem mais oficial. Não sei nem se seria o termo correto. Então, assim, essa parte que ficou destinada a custeio seria realmente um documento da Santa Casa que foi usado para custeio. É isso? Olha, creio que sim. A primeira vez que eu estou sabendo disso, eu achei que nenhum colegiado ia querer se preocupar com o que a Santa Casa fez com a parte do dinheiro livre dela e não usou para prestar serviço, tá certo? Você está me falando, até você está me pegando surpresa, é mais uma novidade aí do programa, tá certo? Agora, eu acho que assim, você já prestou conta da parte financeira, pode ser até usado isso para efeito do colegiado, eu imagino que isso deva dar conta realmente da questão do colegiado, tá? Até usando a mesma questão contábil financeira e da área financeira, que se não foi pactuado, você tem que dar conta daquilo que foi pactuado. Essa é a diretriz, de novo, é o que a gente fala. Mas também o colegiado é autônomo. Eu acho que é uma questão também, às vezes, de tentar entender um pouco o que o colegiado está querendo saber, entendeu? Ele está querendo saber, não, está ajudando a Santa Casa? Financeiramente vocês estão equilibrados? Pode ser, às vezes, que seja essa a ideia do colegiado querer saber realmente se a Santa Casa de Itapeva está tudo bem, ela não está mal das pernas, está recebendo recurso e não vai prestar serviço, etc. Muito obrigada.
Oi, Sorocaba. Tudo bom, Sorocaba? Bom dia. Bom dia, Sadal. Bom dia, Sadal. Bom dia. Alô? Nós estamos ouvindo muito bem. Estamos ouvindo bem, Sorocaba. Bom dia, Sadal. Bom dia, Dr. Edson. Tranquilo. Alô? Pode continuar, nós estamos ouvindo muito bem. Bom dia. Bem, a Santa Casa de Sorocaba, ela faz parte de um colegiado com 19 municípios. E nós estamos recebendo do Estado a parcela referente aos termos aditivos, a parcela de 117 mil mensais, fora o valor do repasse municipal, cada município referente ao projeto do Pro Santa Casa 2. Tem alguns casos que nós estamos recebendo os pacientes, estão sendo atendidos a nível de atendimento ambulatorial em ginecologia e alta e média complexidade na área de neurocirurgia. Porém, alguns municípios têm encaminhado para nós pacientes e não têm realizado o pagamento do recurso. Eu tenho alguns municípios que já fizeram o pagamento de todas as parcelas firmadas no termo de parceria, porém, alguns municípios não repassaram nem a primeira parcela do recurso ainda. Qual o procedimento que eu deveria tomar? Eu posso fazer, no caso, uma cobrança por meio de nota fiscal, boleto, cobrança escriturada, registrada? Eu não acho que seria a melhor ideia, tá certo? Na minha opinião, tá? Porque assim, isso vai de encontro a tudo que a gente discutiu até agora, um pouco do que o pessoal de Votuporanga colocou, e um pouco do que eu estou falando, o que a gente está fazendo até agora, tá certo? A ideia é que o programa seja realmente bipartite e que todo mundo trabalhe em termos de cooperação. O que você pode fazer e que eu faria no seu lugar? Provocar o colegiado, tá certo? Olha, nós pactuamos esta prestação de serviço, vocês falaram que iam me dar X por mês e eu venho recebendo X menos tanto porque tem muitos municípios que não estão pagando. Então, oficiaria o colegiado de gestão regional de Sorocaba questionando como a gente vai fazer para resolver essa situação. Eu não atendo mais, vocês querem que eu não atenda mais quem não está pagando, tá? E provoque o colegiado para ele tomar pé disso. E, eventualmente, o próprio colegiado cobrar aquele município que não está pagando. Porque entenda o seguinte, se eu for secretário de município X e o meu vizinho Y, a gente pactou o mesmo programa com a Santa Casa, eu estou pagando ele não, eu ia brigar com ele. Tá? Então, é essa a nossa ideia de estar jogando essa responsabilidade da contrapartida financeira municipal para o próprio colegiado cobrar. Tá certo? E se o colegiado falar não tem solução, então vamos repactuar o que foi combinado com a Santa Casa de Sorocaba. Ele não paga, ele sai fora, ele não vai participar desse plano operativo e nós vamos dividir entre a gente e a gente põe nossos munícipes aí. Quer dizer, tem colegiado que está fazendo isso. Ah, você não quer participar? É uma deliberação sua, secretário. Nós queremos, a gente vai dividir o dinheiro e se a gente tem direito a fazer 100 cirurgias eletivas na sua Santa Casa, nós vamos fazer entre os nossos munícipes essa senha. Infelizmente, é ridículo, mas teve lugar que isso chegou a acontecer. Não sei, às vezes pode ser a última solução em Sorocaba. E de modo que a Santa Casa tenha a garantia daqueles que pagam estarem pagando a contrapartida municipal. E exclui-se os mal pagadores aí do programa. Eventualmente pode ser uma solução. Tudo bem, Sorocaba? Tudo bem, obrigada, Sadal. Fátima? Eu só queria saber se, além de Itapeva e Piracicaba, algum dos outros participa do colegiado. Podia levantar a mão se participa do colegiado. Não participa. Eu tenho algumas restrições a algumas coisas que falaram aí, que eu acho que nós estamos usando dinheiro que veio para uma finalidade e está fazendo economia para o Ministério da Saúde, né? Porque a gente acaba utilizando. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer uma sugestão, não sei se o Mergulhão topa e se vocês acham que é interessante, é que a gente promovesse mais algumas reuniões sobre Pro Santa Casa, mas em cada uma dessas reuniões, dessas próximas reuniões, fosse com uma regional. Então, vamos imaginar que nós vamos pegar Marília, então nós teríamos uma reunião com o colegiado presente, os hospitais, e aí a gente pudesse discutir a DRS,
a gente pudesse discutir os problemas dessa região. Óbvio, os outros participariam, mas a gente focaria naquela região, naquele dia, para a gente saber as experiências exitosas, inclusive, e levar conhecimento do que está acontecendo em cada região para o outro. Eu fiquei surpresa, por exemplo, gostei muito de saber da Wanda, que eles conseguiram participar do colegiado, porque era uma coisa que a gente discutia com a Liceu, com Itapeva, com as duas Wandas, né? Itapeva e Piracicaba, que era a participação no colegiado, que é uma coisa que a gente tem batido bastante. Então, essa experiência pode ser significativa e a presença do secretário municipal aí, do colegiado, com os hospitais, com a DRS, com o Estado, com o FEOSP, eu acho que dá um caldo mais interessante, todo mundo escutar a mesma fala das mesmas pessoas. Eu queria propor isso, doutor Edson, não sei tua agenda como está, mas dentro do programa do Caçu, você está retornando para essas discussões aqui. Eu acho que essa é a proposta da Fátima de cada regional. Fátima, eu acho bastante interessante, até porque essa possibilidade da videoconferência que a gente tem montado facilita muito a comunicação. Eu gostei muito, tinha tido só aquela experiência na FIOSP, agora ter essa outra experiência, realmente com a interação entre as regiões, eu achei bastante interessante. E acho que pode ser uma ferramenta muito boa, até de aproximação da própria secretaria com as suas regionais, seus colegiados e municípios, etc. E tal. Da minha parte, pode ter certeza que sim, estou inteiramente à disposição e ficaria muito honrado em poder estar participando. Acho que obviamente que a gente tem que formalizar isso junto ao coordenador, etc. e tal, mas a princípio eu não veria isso com maus olhos ou com alguma impossibilidade. Eu tenho como filosofia divulgar, crescer, explicar, para o máximo de pessoas possíveis e a gente vai sempre construindo uma coisa melhor. Não sou eu contra a Santa Casa, nem eu contra o município, é uma parceria, tá certo? Mas às vezes a gente fica tanto naquele miúdo que a gente esquece que está todo mundo no mesmo barco. Tá certo? A Santa Casa está aí para atender as pessoas, a gente está aqui para atender as pessoas e, no fundo, o paciente, que às vezes a gente esquece que ele existe, que ele está lá na ponta, é o mais importante disso tudo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Rogatti, tá? Que eu estou devendo a visita à Grande Palmital, mas em breve eu vou procurar ir logo lá conhecer a Santa Casa dele lá em Palmital. Colocar uma última rodada: Lorena, Piracicaba, Itapeva, Sorocaba, Votuporanga, Marília. Uma pergunta urgente para aproveitar a presença do Dr. Edson. Tá? Senão, Fátima, nós vamos estar encerrando aqui. Eu acho que o horário aqui foi bem aproveitado para essa discussão. E está convidando todo mundo para amanhã, continuando o projeto EducaSUS. O tema vai ser Tabela Unificada de Saúde Suplementar. Tá? Então, amanhã vai ser essa discussão. Saímos todos aqui das 11h ao meio-dia. Espero uma discussão calorada como essa daqui. Obrigado, Fátima. Algum outro recado? Finalizando. Então, obrigado a todos. Obrigado à presença do Dr. Edson, Secretaria da Saúde, FEOSP, APM e CREMESP. Até mais a todos. Obrigado. Tchau, tchau.